maneira a liderança nas empresas pode apoiar esses processos de evitar o etarismo ou diminuir o nível de etarismo? Como é que você vê isso? O papel das lideranças, ele é fundamental, né? Eu acho que as empresas, elas falam muito em ESG, elas esquecem sempre do S, né? Eu trabalho com impacto social e eu percebo muito essa questão de não se pensar, de se falar muito e de se praticar pouco. Então, é por isso que a gente fala que essa questão deveria ser debatida já no conselho, né? Por isso até que eu tenho trabalhado mais nesse nível para a gente poder, entre aspas, descer hierarquicamente com esse assunto, com essa questão no DNA da organização. Então, quando eu tenho uma liderança diversa, normalmente eu valorizo ou eu impeço que os vieses inconscientes dessa liderança sejam reproduzidos. Então, se eu valorizo a diversidade, normalmente os meus líderes também valorizam a diversidade. E a gente já sabe que quando a gente fala em diversidade, a gente está falando em aumento de engajamento de equipes, de inovação, criatividade, produtividade, lucratividade, obviamente, que vem, né, com tudo isso. E aí, quando a gente fala na diversidade etária, que é aquela que abraça todas as outras, né, porque uma idade todo mundo tem, a gente tem ainda outros ganhos que são somados, então, a essas questões da diversidade, né? Por exemplo, a gente tem a transferência de conhecimento, a gente tem a ampliação do pool de talentos, a gente tem o aumento da representatividade, que você comentou há pouco, né? Porque os meus clientes, eles têm todas as faixas etárias. Então, eu tenho que ter isso reproduzido dentro da organização. E quem que vai fazer com que a gente tenha um ambiente de segurança psicológica para que todas as pessoas possam se manifestar dentro da organização? É a liderança, são os líderes, né? Então, é por isso que esses conceitos, eles têm que descer através da alta liderança e permear toda a organização. E a liderança, cada vez mais, ela tem que ser chamada a ter essa conversa intergeracional, ou seja, ela tem que buscar fazer com que isso aconteça intencionalmente, né? Porque o mundo é intergeracional e a empresa não pode ser diferente. Perfeito, Fran, perfeito. E como é que você vê isso, Mauro? Como é que você vê a liderança azeitando essas engrenagens? Perfeito, Frank, que você colocou, né? Eu acrescento que, além da intergeracionalidade, né, tem a interseccionalidade. Todas as diversidades têm que estar contempladas. E o envelhecimento atinge todas as idades. Quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Então, a liderança tem que perceber que o envelhecimento ele é uma questão mundial. Aqui no Brasil, muito em breve, os 60 mais, que são os considerados idosos, eles serão 30% da população brasileira. No Japão, esse número já é uma realidade hoje. E nos países europeus está crescendo cada vez mais. Então, é inquestionável esse crescimento e esse avanço do envelhecimento global. Então, as empresas precisam entender isso. Quantos funcionários elas vão ter apenas jovens? Tem que haver a integração. O funcionário mais velho, por exemplo, tem uma lealdade maior à empresa. Isso está comprovado através de vários números do Ministério do Trabalho. Esse funcionário permite a integração exatamente para criar a inovação e uma maior criatividade, trazendo a longevidade também à empresa. Esse profissional mais velho, ele já tem uma experiência acumulada de vários e vários anos de trabalho que permite que ele perceba quais são os erros mais comuns ou que aquele caminho não é o mais adequado naquele momento. Então, tem várias características desse profissional que precisam ser contempladas. E a liderança que, em média, no Brasil, os CEOs das principais empresas do Brasil têm 53 anos, eles devem olhar para si mesmos e verificar se eles estão liderando aquela empresa, porque não podem contratar profissionais com hierarquias abaixo dele. Então, a gente tem que colocar isso na mente desses líderes para depois isso virar uma cultura organizacional, reforçar tudo isso. Sem isso, a empresa não vai para frente e não vai ser longeva, pelo menos.
Perfeito. Eu posso só falar uma coisinha que eu lembrei, né, com a fala do Mauro, né? Eu acho que essa mudança de mentalidade, ela tem que ser intencional. E aí talvez a área de recursos humanos possa ajudar, né? Porque a gente tendo vidas mais longas, a gente vai ter carreiras mais longas, né? Então, isso precisa estar muito claro para as lideranças, que na verdade é uma oportunidade para as organizações, né? Mas eu tenho que trabalhar essa mentalidade para ela não ser preconceituosa, né? Entender que isso é bom para todo mundo. Eu vou ter o consumidor mais velho, né? Como eu tenho o meu funcionário mais velho. Então, por isso que isso tem que ser trabalhado dentro da empresa. Né? Só isso que eu queria Um acrescentar. outro Perfeito. ponto, Otávio, ninguém está deixando você falar, né, Otávio? Não, vai lá, não. Vocês são os astros aqui, pessoal. Fique à vontade, Mauro. Não, porque uma coisa vai emendando na outra. E é interessante que você colocou, Fran, porque quando a gente fala de mercado de consumo, a gente está falando também do poder aquisitivo, que os 50 mais têm o maior poder aquisitivo entre todas as faixas etárias. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: quando ele fica desempregado, quem é afetado também é a família. 76% das famílias no Brasil são sustentadas parcial ou integralmente por um profissional acima de 50 anos. Ou seja, a dignidade dele está em jogo, a família dele está em jogo, a sociedade está em jogo, a economia está em jogo. Então, e o consumidor, a mesma coisa. Ele vai numa empresa, por exemplo, que vende telefone celular, ele vai ser atendido por um profissional, um 70 mais, por exemplo, o consumidor, ele vai ser atendido por um 20 mais, não está batendo a linguagem. Assim como o 20 mais também não deve ser atendido por 70 mais. Né? Tem que olhar os dois lados, porque não há uma identificação. Então, na hora que as empresas perceberem isso, elas começam a promover uma integração muito mais harmônica. Isso tem que partir, de um lado, do RH, sem dúvida nenhuma, com letramento, com palestras, com conscientização, com sensibilização, e um trabalho contínuo, não é apenas pontual, não é apenas aqueles grupos de afinidade que a gente fala. Né? O que é grupo de afinidade se você divide em gerações? Coisas que não existem hoje, todos nós temos várias gerações dentro da gente. Então, de um lado, RH, e de outro lado, o próprio marketing, caso queira um faturamento maior. Ótimo, excelente contribuição. Estamos nesse momento aqui com 124 pessoas conosco no LinkedIn. Muito obrigado a todos vocês. Se não são seguidores do Lideracast, por favor, agora é a hora, hein? Agora eu comecei a ficar nervoso, Otávio. Não, agora eu tô até tranquilo. Agora eu comecei a ficar nervoso. Até agora eu estava tranquilo. Então, olha só, o que eu diria é o seguinte, não sei se vocês sabem, no México tem uma loja do Starbucks, todos os funcionários são 60 a mais. É a loja que mais vende por metro quadrado do país. As pessoas adoram ser atendidos por aqueles idosos. Idosos, entre aspas, né? Pela forma como eles se comunicam, como eles são gentis com as pessoas, né? Fica aqui a sugestão. Com tem um caixa também, né, Otávio? Um caixa lento no supermercado, né? Que também está abrindo várias filiais exatamente para poder promover a conversa daquele consumidor com caixa, né? Isso é muito interessante. Também aumentou o faturamento da empresa. Verdade. Esses caixas automáticos que são mais baratos para as empresas, mas você deixa de ter aquela pessoa, né? Que tinha um contato com os clientes, que entendia que você tinha tudo que você buscou, tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Isso perde esse contato humano, né? Muito boa observação, Mauro. Eu te diria o seguinte, pessoal, eu acho que o líder aqui é valorizar o diferente. Não adianta eu ter uma equipe formada por pessoas diferentes que eu não deixo ninguém falar. Eu não estou aberto para escutar essas pessoas. E se eu corto uma vez, corto duas, na terceira vez a pessoa nem se coloca mais, né? Porque ela já percebeu como é que eu quero tocar a música ali, né? Então eu acho que a liderança tem que ter essa responsabilidade de abrir e organizar os meios para que todos possam se sentir partícipes daquela decisão. Acho que esse é um grande ponto aqui, né?